Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 31 de março de 2020, mais uma vez estamos nos reunindo com vocês aí, entre famílias, nos seus lares, todos nós interligados para cultuarmos ao Senhor, para estarmos também refletindo na palavra, no ensinamento daquilo que a palavra nos fala sobre a solitude. Hoje nós estaremos abordando essa prática da solitude e eu creio que grandes coisas estão por vir, porém coisas boas também. Já vimos algumas coisas boas acontecendo, fruto de oração, de consagração dos irmãos. Temos visto irmãos que têm enfrentado já algumas enfermidades nesse período e que já têm sido bem-aventurado. Deus está operando, Deus já tem operado e está continuando operando na vida dos irmãos, daqueles que mais estão sempre ali necessitando, e a gente tem visto sim o socorro bem presente, o agir de Deus. Por outro lado, sabemos que ainda tem irmãos que precisam e carecem que nós venhamos continuar intercedendo por suas vidas. Então eu creio que o Senhor já tem feito grandes coisas na vida desses irmãos, na vida de pessoas que estão aí também na batalha contra essa pandemia, e muitos deles são afetados, mas o Senhor está guardando suas vidas, o Senhor está dando vitória. Vimos já números, não só aqui no Brasil, não só no Ceará, mas não somente no Brasil, como também em todo o mundo, onde muitos, podemos dizer até milhares de pessoas que já foram curados dessa pandemia, né, desse coronavírus, que foram afetados, porém foram curados. Eu creio que Deus ainda vai fazer obra maior neste lugar. Quando eu digo neste lugar, eu falo aqui, aí na sua casa, na sua vida, na vida dos seus familiares, também na vida daqueles que são próximos, daqueles que necessitam, por intermédio das orações intercessórias e da ação de Deus sobre suas vidas, na vida de muitas pessoas, não só dessa nação, mas de tantas outras nações. Grandes coisas estarão sim acontecendo, mas mais do que lutas e problemas, eu creio que haverá de acontecer milagres, manifestações do Senhor, obras poderosas que o Senhor poderá estar realizando, inclusive por meio também da ciência. O Senhor também trabalha por meio da ciência, agindo na mente de homens e dando sabedoria e inteligência, desenvolvendo na vida dessas pessoas para também desenvolverem medicamentos, vacinas, para que as pessoas possam também estar assim vencendo essa batalha que hoje o mundo enfrenta. Queremos nesse momento fazer uma oração, iniciando a nossa reflexão do dia de hoje. Aproveite esse momento, aproveite essa ocasião para, em comunhão com seus familiares, estarmos agora meditando, refletindo na palavra do Senhor, cultuando ao Senhor em meio a louvores, oração, palavra, e assim sermos edificados para a glória do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, oremos. Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, mais uma vez, te louvar e te engrandecer por tudo, Pai, que Tu és. Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas maravilhas. Te agradecemos pelas coisas boas que Tu também nos proporciona. Temos já ouvido, Senhor, coisas maravilhosas na vida de irmãos próximos, mas também na vida de pessoas até de outro lado do planeta, mas que são coisas que vimos a mão do Senhor fazendo a diferença, produzindo vida. E assim, ó Pai, nós te louvamos porque sabemos o quanto Tu és Deus
que está assim em todos os lugares, que tem todo o poder e que tem uma onisciência, onde tu sabes, ó Pai, todas as coisas, inclusive daquilo que está em nossas mentes, nos nossos corações. Sonda-nos, Deus, visita-nos, ó Pai, vem com teu Espírito Santo olhar a inclinação e o desejo dos nossos corações diante de Ti, e assim, Pai, também nos impulsionar a termos prazer nas boas práticas, nas práticas que edificam, que trazem fortalecimento ao nosso espírito, ao nosso ser, para que venhamos, ó Deus, cada vez mais termos uma consciência e um desejo e assim também uma inclinação para o Teu Espírito, ó Pai, e que cada vez mais venhamos desfrutar de uma íntima e profunda comunhão contigo. Ensina-nos, ó Deus, toma a frente, fala nesse momento, Deus, por meio da Tua palavra, e assim nós queremos Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, como já falamos, hoje nós temos aqui a disciplina da solitude. E eu quero fazer uma leitura no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura no versículo de número 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu quero repetir esse último versículo, versículo número 20, quando diz o motivo pela qual nós precisamos ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Ó Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez clamamos a Ti. E nesse momento para clamar e pedir a Ti, ó Deus, pela direção do Teu Espírito Santo, e para que o Teu Espírito Santo se sinta à vontade entre nós e em nós, para falar ao coração de cada um de nós. Fala, Deus, conforme Te apraz. E assim nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Richard Foster, que é autor do livro Celebração da Disciplina, ele vai até falar que pessoas com medo de estarem sozinhas são pessoas impulsionadas ao barulho e às multidões. Realmente, nós já temos até falado um pouco sobre essa questão, dessa tendência humana que há de estarmos sempre querendo, desejando, fazermos parte de multidões, de estarmos envolvidos por barulhos, por coisas que demonstram vida ali, né? Até a gente sabe que se tem um lugar que é muito silencioso é no cemitério, e tem pouco movimento, não tem tanto barulho, geralmente é um lugar bem silencioso, porque lá não tem pessoas vivas, né? Pelo menos transitam alguns ali, até trabalham, mas não é um ambiente de movimentos, de grandes movimentos, de constantes movimentos e de vida, onde as pessoas sentem barulhos e assim elas passam a se sentir no meio de uma coisa totalmente ativa. Não é bem isso que acontece nesses ambientes, como nós acabamos de falar, como o cemitério. Então, existem muitos lugares, principalmente nos lugares e momentos de festas, de grandes celebrações, de grandes multidões, de eventos. E a gente sabe
que o ser humano ele tem essa tendência. Eu sei que isso tem um lado interessante, porque tem a ver com a questão também da interação, dos relacionamentos. E nós vivemos e precisamos também desenvolver em nossas vidas relacionamentos. Isso é saudável, porém, há tempo para todas as coisas. A própria palavra Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Então, nós temos tempos em que precisamos sim de relacionamentos, de estarmos também envolvidos em alguns momentos, algumas ocasiões onde um número maior de pessoas se façam presente. Isso produz alegria também, uma satisfação com aquele momento, com aquela atividade na presença de outros. Enfim, porém, vão existir momentos que nós precisamos estar nos reservando, que a gente precisa de um momento nosso, no nosso íntimo. Então, a disciplina, a prática da solitude, ela tem a sua forma, né, de operar sobre as nossas vidas em tudo isso. As pessoas, elas preferem falar, muitas vezes. Não é o caso de todas as pessoas, toda regra tem exceção, mas é comum com que as pessoas, na hora dos ajuntamentos, na hora que elas se reúnem, que estão interagindo, elas se sentem bem em falar, em se expressar, em apresentar aquilo que ela tem um desejo de comunicar aos demais que se fazem presente. Então elas preferem falar antes de ouvir, para que possam se sentir bem com a sua própria presença. Sentir-se bem com a sua própria presença exige para muitas pessoas uma certa necessidade de que ela até mais fale às vezes do que pare e fique disponível para ouvir. Sabemos que num bom diálogo é importante tanto falar como ouvir. Um diálogo é de ambas as partes, é uma questão de que não só duas pessoas, mas três ou mais, mas que as pessoas interagem, que elas conversam entre elas. Então, o texto, nós até começamos lendo aqui, ele vai dizer que nós, primeiramente, na sequência que ele aborda, ele vai dizer que precisamos estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes, não é bem isso que acontece. Às vezes, as pessoas não estão prontas para ouvir e elas, às vezes, querem tão somente serem ouvidas. Eu digo isso, eu como ser humano, em algumas situações, às vezes eu paro, penso um pouco, digo, será que eu não deveria estar agora mais ouvindo do que falando? Será que eu não já falei o que deveria ter falado? Ou até além do que deveria ter falado? Então, são coisas que nos fazem refletir e que a própria palavra nos ensina, nos recomenda como devemos nos portar melhor nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. E, sem dúvida, a Bíblia vai falar várias vezes sobre a importância de ouvir. Ouvir é muito importante. E aqui ele aborda que, a princípio, esteja pronto para ouvir. E se irá? Ora, se irá é a última consequência. Se irá, muitas vezes chega a acontecer isso na vida de pessoas onde elas não ouvem, elas até mesmo deixam de falar e elas primeiro dão lugar à ira e alimentam a ira e deixam com que a ira prevaleça. É importante a gente entender que mesmo calados, ouvindo,
num momento em que estamos em grupo, reunidos, interagindo, a nossa presença, a presença de cada um de vós é importante. Não necessariamente você tem que falar e tem que estar falando e só você que tem que apresentar os seus posicionamentos. Hoje nós estamos num momento aqui que é um monólogo. Eu estou falando e vocês estão só ouvindo. Mas é importante que haja uma interação entre vocês. É importante que vocês possam se comunicar entre familiares aí onde vocês estão nas vossas casas. Então, é importante que não se viva tão somente esse momento sem falar também com o próprio Senhor. Aproveitar cada momento em uma oração, um momento mesmo ouvindo a palavra, mas ligadas no Espírito de Deus, interagindo com os céus agora também, aí onde você está. É importante que você aproveite tudo isso. Meus irmãos, a solitude, ela está interligada ao silêncio interior. Há uma necessidade, em certas ocasiões das nossas vidas, que nós precisamos de um silêncio interior. E a prática, o exercício de termos e desenvolvermos esse silêncio interior nas nossas vidas é muito importante, porque isso vai nos ajudar em muitas coisas. Por exemplo, poder de concentração. Existem pessoas que elas têm uma grande dificuldade de se concentrar em algo. Se você está aqui com um grupo reunido e chega uma pessoa atrasada, aí a pessoa, tudo bem que às vezes tem aquelas pessoas que chegam na hora atrasada e elas fazem questão de falar com todo mundo, quando na verdade o ideal, já que chegou atrasado, era chegar caladinho, sentar e deixar as coisas caminhando, né? Mas mesmo quando alguém chega, às vezes calado, entra, ou alguma coisa acontece numa parte bem distante onde o grupo está reunido, qual é a tendência que as pessoas têm? Desviar a atenção. Olhar para aquilo que não é o objetivo principal do momento, da ocasião. Então, nós, seres humanos, temos uma grande tendência em nos distrairmos, em termos a nossa atenção muitas vezes desviada daquilo que deve ser o foco, que deve ser o objetivo principal, que deve ser o alvo para que nós venhamos estar olhando, observando, meditando, aprendendo, ouvindo, interagindo, mas há uma tendência muito grande na vida dos seres humanos de se distrair. E essa distração, ela vai estar no caminho oposto ao caminho da solitude. A solitude vai ser um exercício, uma prática de um silêncio interior. E aí eu lhe digo mais. Eu lhe digo uma coisa ainda bem interessante. Um silêncio interior em meio à multidão, em meio ao barulho, em meio a qualquer coisa que porventura possa estar acontecendo. A psicologia, ela tem uma ênfase, uma abordagem sobre a questão da influência do meio sobre a vida da pessoa. A psicanálise, por sua vez, ela tem também uma ênfase na sua abordagem, mas em relação a dizer que independente do meio onde você está, você pode se sobressair. E isso implica na questão de atitudes, mas na questão também de você poder se concentrar, na questão também de você, independente daquilo que está em volta a você, do que está em torno da sua vida, que você vá conseguir ter uma capacidade de concentração em algo. Então é importante, é muito importante que você consiga desenvolver a solitude, como, consequentemente, desenvolver um poder de concentração e de foco, de alvo.
em algo que deve ser o objeto, o objetivo, o propósito da sua concentração, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está se propondo a fazer. Então, meus irmãos, às vezes em relação, por exemplo, num culto, quando nós vamos à igreja para cultuarmos ao Senhor, nós precisamos estar ali num momento de profunda solitude, de um silêncio interior, para também estarmos concentrados, ouvindo, recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, mas está acontecendo muita movimentação, acontecendo muito ruído, acontecendo muito barulho, está havendo alguns probleminhas no som, alguma coisa. Nós precisamos cada vez mais focarmos naquilo que é mais importante para nós. A solitude vai ser uma prática que vai nos ajudar a realmente, independente das adversidades, dos problemas, das situações difíceis que enfrentamos na vida, não deixa de ser uma prática que vai nos ajudar a ter calma, a nos acalmarmos na nossa alma, a termos o domínio próprio sobre a situação. Ela vai, nesse exercício, nos ajudar e nos libertar de coisas que, porventura, muitas vezes nos incomodam, nos tiram do foco, que muitas vezes atrapalham o nosso modo de vida, a nossa forma de estarmos na presença de Deus, mais concentrado em Deus, no Senhor, naqueles momentos, naquela hora que nos reservamos, ou que até vamos a um culto também. Pode ser num culto, pode ser num outro evento, às vezes até num show gospel. De repente o Senhor quer falar contigo coisas profundas, e ali você pode ter um momento, no meio da agitação, do movimento das pessoas, ter um momento de solitude, de silêncio interior, que você vai ter ali na presença do Senhor. Amém? Então, nós vimos que existem situações em que as pessoas, elas, em meio a tudo isso, elas também têm um livramento da solidão e do medo. Porque tem horas que as pessoas sentem a solidão como algo indesejável, ou seja, um momento de se sentir só, não é ser isoladamente, solitário assim, mas é um momento em que você sai, embora que esteja no meio de uma multidão, mas você sai, se desliga dessas coisas, e você agora está lá, mas não sozinho, mas com o Senhor. E a questão de medo. Tem pessoas que têm medo de solidão. Tem pessoas que têm medo de alma, né? De alma. Eu confesso, irmãos, que antes de conhecer a Cristo, criança, quando eu era criança, na casa dos meus pais, a casa dos meus avós eram ao lado e tinha um acesso por trás que a gente tinha como passar de uma casa para outra. Meus avós às vezes viajavam e a casa ficava fechada, e chegava algumas vezes a minha mãe a querer que eu fosse buscar alguma coisa lá na outra casa. Para mim aquilo era o fim. Às vezes à noite eu ter que sair, passar por uma parte escura, porque a nossa casa, tudo bem, dava para iluminar, mas a outra casa estava no escuro, ter que ir lá, abrir a porta, destravar por trás, entrar na casa toda escura. E para mim, como quando criança, que nem conhecia o Senhor Jesus, era uma coisa de pavor mesmo, causava um pânico a mim. Eu ia, porque tinha que ir, né? Porque ficar e dizer que não ia também não dava muito certo, não. Tinha que ir. Nessa hora, era uma ordem, e naquela época, filho podia ter medo, podia ter o que fosse, mas quando tinha uma ordem de um pai, de uma mãe, tinha que se cumprir a ordem. E nem por isso eu nunca deixei de amar tanto meu pai e minha mãe. Sempre foram pessoas que eu tive sempre um grande amor por eles, por todo o tempo que os tive aqui em vida, né?
Então, meus irmãos, mas o medo era grande e chegava a ser pavor. Hoje, uma vez que eu sei que tenho Cristo em minha vida, sei que aquilo que passa para o lado de lá não vem para o lado de cá, sei que quando acontece alguma coisa são espíritos imundos, coisas de uma natureza, mas sabendo eu que maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo, então isso cessou. Hoje há uma confiança no Senhor e não tenho mais motivos, como nenhum crente tem motivo para ter medo de alma, de alguma visão, de alguma coisa dessa natureza. Porque seja lá o que aconteça e surja e venha aparecer um dia na sua frente, maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. E no nome de Jesus, esse nome tem poder sobre todas as coisas, você poderá repreender, seja lá o que apareça, e você será bem-aventurado no poder do nome de Jesus. Amém. Então, eu quero abrir aqui e fazer uma leitura no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 15. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos de número 15 e 16, que diz assim: porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. O Senhor Jesus, nos momentos depois de grandes coisas que ele realizava, ele precisava de um momento na presença do Pai. E em certas circunstâncias ele até se afastava, procurava lugares até desertos. Tem hora que a questão da solitude, né, que é esse silêncio interior, o exercício que poderíamos dizer de maior desenvoltura nessa questão de conseguir ter o silêncio interior, o exercício é quando você pode fazer isso, se não dá para sair, se retirar, num lugar em meio a até uma multidão, mas você conseguir ali ter uma concentração de sentir o silêncio interior, a paz interior, a presença do Senhor. Porém, em certas circunstâncias, fica até mais fácil quando você se retira. E assim como o próprio Senhor Jesus, ele se retirava, ele tinha uma prática de se retirar do meio da multidão, onde o povo estava até delirando, o povo estava o exaltando, o povo estava ali querendo sempre estar ao redor, próximo dele, e ouvindo suas palavras, e contemplando seus milagres, mas tinha momentos que ele sentia essa necessidade de se afastar, de estar agora não isolado totalmente, porque ele não ficava sozinho, mas de permanecer na presença do Pai. E ali o texto vem nos dizer que ele orava, falava com Deus, e havia esse silêncio interior, com a voz tão somente do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Para que haja solitude, é necessário que sejam obedecidos alguns requisitos. Primeiro deles, que exista um silêncio com um coração atento à voz de Deus. Vou repetir para os irmãos, que exista um silêncio com um coração atento à voz de Deus. Não é a questão só de ir para um lugar e ficar em silêncio, ou mesmo em meio a uma multidão, parar para querer sentir um silêncio e estar em silêncio interiormente. Mas você estar em silêncio, haver esse silêncio, mas com um coração atento à voz do Senhor.
O Salmo 131, versículos de número 1 e 2, quero ler aqui para os irmãos. Salmo 131, versículos de número 1 e 2 dizem assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Aleluias, glória a Deus. É bem interessante que o salmista Davi aqui, ele procura o quê? Uma calma em Deus. Ele vai exatamente demonstrar que a sua vida está pautada no inverso daquelas coisas que nos tiram de um silêncio interior, de uma solitude, de uma situação de controle e domínio, onde há uma paz interior. Que coisas são essas que ele acaba de dizer aqui nesse texto? Coração soberbo, olhar altivo, que é um olhar arrogante sobre tudo e todos, e também uma vida em que a pessoa vive à procura de grandes coisas e de coisas maravilhosas, que aqui também no texto ele chama também de coisas muito elevadas. É lamentável o quanto às vezes as pessoas são muito insatisfeitas com o que elas são, com o que elas possuem, com o que Deus as proporciona nesta vida. Existem pessoas que elas não conseguem ser felizes, embora que até tenham muitas coisas e sejam muito abençoadas e deveriam ser muito gratas, mas que procuram coisas muito grandes para si, que procuram coisas que, queira ou não, traz um grande fardo e muito peso sobre os seus ombros, que faz com que, e geralmente essas coisas, elas não entram na vida da pessoa do dia para a noite, são gradativas. No início é tudo muito até atraente, é coisa que vem de uma forma muito leve, muito light, mas que vai se acumulando, elas vão se acumulando, elas vão sufocando, vão tomando conta do seu ser, da sua vida, dos seus planos, dos seus propósitos, elas vão estar inseridas em todo um contexto da sua vida e chega uma hora que profunda é a ansiedade da sua vida, difícil é você conseguir até ter uma noite de um bom sono, de um sono reparador, porque já tem tantas coisas que fazem parte da sua vida, do seu ser e que lhe sobrecarregam, que já tiram e roubam a paz interior. E o que diríamos então desse silêncio interior? Desse momento de você estar se sentindo bem na presença do Senhor, só em parar. E agora entrar nos átrios do Senhor e ficar à vontade, se deleitando naquilo que o Senhor tem para a sua vida e até em forma de também poder agradecer e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo isso que hoje eu tenho, que hoje eu desfruto, coisas que antes eu lutava muito por muitas coisas, mas que hoje eu vejo que tem coisas que eram até simples, que já faziam parte da minha vida e que eu deixei de lado. Mas tu fizestes com que elas fossem resgatadas. Esse tempo que nós estamos tendo de quarentena é um tempo de também reavaliar aquilo que ficou para trás e que era digno de ser preservado, que tem valor para as nossas vidas, que tem sim significado
tem relevância, não só para a nossa vida aqui nas nossas relações humanas, na nossa vida social, mas na nossa vida espiritual e na nossa vida emocional também. Quantas coisas não ficaram para trás? Talvez esses dias você tenha tido a oportunidade de vivenciá-las, algumas delas. Talvez você tenha desfrutado um pouco disso. Então, o salmista Davi, ele era um rei, ele tinha seus afazeres, ele tinha sua posição na sociedade, ele tinha responsabilidades, ele tinha lutas em todos os sentidos, ele teve lutas não só contra inimigos de Israel, mas ele tinha lutas também internas, crises existenciais, ele tinha lutas familiares, ele tinha suas dificuldades, mas ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha, sim, uma vida com práticas louváveis diante do Senhor, independente da posição, independente do que ele era, do que ele tinha, do que ele representava. Ele era um homem de Deus e Deus o conhecia pelo seu nome. Aleluias. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ele vai aqui falar sobre essa questão que era o inverso em relação à sua vida. Essa questão do coração soberbo, olhar altivo e uma vida à procura de grandes coisas e coisas maravilhosas, coisas grandiosas para si. Cuidado, cuidado. Deus pode estar querendo fazer coisas maravilhosas na tua vida, mas pode ser que você esteja querendo ir além do que Deus tem para a tua vida. E quando eu falo em além, não é que você não seja digno de coisas melhores ou maiores, é porque às vezes as maiores coisas não estão em grandes conquistas que o mundo oferece. Permaneça na presença do Senhor. Enfrente a vida lá fora, lute, se esforce, cresça, desenvolva, mas não deixe de ter Deus como primazia na tua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus vai te oferecer aquilo que Ele sabe que é bom para vós, que é o ideal para a vossa vida, que é o que Ele tem de bom e que vai ser útil não só ao seu viver, mas a todos aqueles que chegarem até vós. Aleluias. Glória a Deus. Quando a calma em Deus, Davi vem falar, e aí ele vai falar em relação quando faz calar e sossegar a alma. No versículo 2, na parte A, ele diz assim: de certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Se você olhar aí no versículo 1 do capítulo 131, do Salmo 131, você vê, meu irmão, em outras palavras, o que é que o salmista está querendo dizer aqui? Que ele não estava dando as passadas maiores do que as pernas. Isso é um ditado bem popular aqui do nosso contexto nordestino, né? Que nós não devemos dar a passada maior do que a perna. Então, nós precisamos procurar entender o que Deus tem para nós e se deleitar no que Deus tem para nós. Não vai ser fácil nunca quando você entrar nesses propósitos. Sabe por quê? Porque no início, tudo com Deus se torna mais difícil. Mas isso não é nada mais, nada menos do que uma forma de prova de Deus para conosco. E uma vez provados e aprovados, a bênção, a transformação, as bonanças, as vitórias, as conquistas, baseadas na vontade do Senhor, vem sobre as nossas vidas. Aleluias. Já lá fora não.
Lá, às vezes, você encontra até facilidades em muitas coisas, ofertas chegam até você, mas depois vem o abismo. Depois vem a situação também de desespero, de angústia, de dor. Então, precisamos sempre ter cuidado nas nossas vidas, para que nós não venhamos desprezar aquilo que é digno de valor nas nossas vidas e abraçarmos aquilo que vem para nos prejudicar, mas que a gente possa andar dentro da vontade do Senhor. O Senhor tem o melhor para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer um que assim permita ele trabalhar no seu viver. Amém? Ora, no final desse texto, ele vai falar sobre a situação de uma criança desmamada. Ele vai dizer que fez calar e sossegar a alma. Qual criança desmamada para com sua mãe? Você já viu como se comporta uma criança desmamada nos braços de sua mãe? Uma criança, depois que já está ali saciada, quando ela se tranquiliza, quando ela se acomoda, quando ela procura estar ali numa posição mais favorável, tranquila, em paz e satisfeita, pois era assim que o salmista Davi se sentia e vivenciava. Segundo lugar, que a palavra seja dita a seu tempo. Ora, primeiro a gente estava vendo aqui que exista um silêncio com um coração atento à voz de Deus. E o salmista Davi é esse exemplo para nós. Segundo lugar, que a palavra seja dita a seu tempo. Tiago, capítulo número 3, versículos número 1 e 2, dizem assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, é bem interessante que quando ele fala que nós não devemos nos tornar mestres, ele está querendo dizer que não devemos também agora estar tão somente querendo ser o único dono da verdade e achando que não existe já nada que possa também nos corrigir, nos ensinar, fazer com que nós venhamos aprender também. E não é bem assim. A quem muito é dado, muito é cobrado. O texto, inclusive, vai falar nisso, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ora, no próprio direito, essa é uma das frases que se usa muito. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se você tem um conhecimento jurídico, é diferente de uma pessoa leiga quando uma situação que vai haver por um tipo de crime que foi cometido, se ambos cometeram o mesmo crime, a forma de julgar, o juízo de valor que vai ser feito sobre essas condutas, embora que elas tenham sido iguais, mas se um é uma pessoa que é um jurista, que conhece o direito, e o outro é uma pessoa leiga, que desconhece totalmente, que vive numa situação até um pouco isolado e nem a oportunidade, por exemplo, teve de estudar, mas ela não tem um conhecimento jurídico sobre aquilo, lógico que a cobrança, a sanção que deve ser aplicada não é igual de um para com o outro, porque apesar de no código ter uma única pena, mas nessa hora há uma proporcionalidade que é levada em conta no juízo de valor, porque são pessoas que têm conhecimentos diferentes. Aquele que tinha um maior conhecimento sobre as coisas precisa entender que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então,
As pessoas, elas precisam sim ser exemplo, porém reconhecendo que também são passivas de erro. No versículo 2, na parte A, vai dizer: todos tropeçamos em muitas coisas. Todos nós. Nenhum de nós está isento de falhar ou de errar. E que o diga em relação a essa questão de estar pronto, primeiro para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quem não erra, quem não falha entre nós? Então, meus irmãos, lamentavelmente, nós, seres humanos, precisamos ter muito cuidado, porque, lamentavelmente, eu digo porque muitas vezes há uma tendência de se falhar, de errar, de negligenciar. E aqui a palavra vai estar também dizendo que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ou seja, se na língua, como Tiago vai estar falando sobre isso, alguém passa a ter a habilidade, o domínio próprio, também a própria solitude, em certas situações um silêncio interior que seja necessário, dependendo da ocasião, do tempo, do momento. Então, nós somos capazes, uma vez que se nós temos um melhor domínio sobre essa situação, somos capazes de refrear também todo o nosso corpo. E assim o nosso viver, a nossa pessoa, as nossas atitudes, tudo que somos e fazemos, vai estar relacionado a isso. Então nós teremos aí uma capacidade de, ao refrear, né, ao termos esse cuidado, né, de não tropeçar no falar, ou seja, de não falar coisas fora do seu tempo, de falarmos as coisas certas, na hora certa, com a pessoa certa. Então, nós vamos minimizar ou eliminar muitos problemas. E o texto vai dizer que seríamos, assim, perfeitos varões. Eu não acredito que a gente consiga chegar a essa tamanha perfeição. Algumas coisas, em algum momento, às vezes até uma displicência, uma falta de vigilância, faz com que, de repente, se fale alguma coisa que não deveria se falar naquela hora, para aquela pessoa, naquele momento. É importante a gente ter esse cuidado. Mas também é importante termos cuidado no julgamento que muitas vezes se faz em relação às pessoas que, por algum momento, falam o que não deveria ter falado. Por quê? Porque, como o próprio texto diz, todos tropeçamos em muitas coisas, não é só numa coisa ou noutra, mas em muitas. E todos carecemos de misericórdia também de uns para com os outros, porque nós queremos misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mas às vezes falta misericórdia de nós para com o nosso próximo. Então precisamos ter essa sintonia da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que ela, assim, quando nós falhamos e faltamos para com Deus e queremos que Deus não use da sua justiça, mas use de misericórdia, assim sejamos nós para com o nosso próximo também. Às vezes é comum, eu já ouvi pessoas dizer assim: Senhor, faz justiça sobre a vida de fulano, age com justiça. Meu irmão, essa oração, pedir para Deus agir com justiça sobre a vida do outro, é uma oração muito perigosa, porque você, em outras palavras, está querendo dizer: Senhor, eu não quero que tu aja com misericórdia, não é com justiça. Aí, certo que você está querendo em relação à vida do outro, mas e quando for você diante de Deus? Para você tem que ser sempre misericórdia, e para o outro tem que ser sempre justiça. Você precisa também aprender a colocar em prática aquilo que Deus exemplifica. Ele é o exemplo maior.
Ele age com misericórdia sobre as nossas vidas e com graça. Ainda é tão maravilhoso que ainda age com graça. Ainda nos dá aquilo que não merecemos. Ele deixa de entregar o que merecemos, que é justiça, usando de misericórdia, mas além de deixar de entregar o que merecemos, que seria justiça, ele entrega misericórdia, ele ainda entrega graça, manifesta graça sobre as nossas vidas, ainda nos abençoa com a sua graça, nos dando aquilo que não merecemos. Aleluias! O Senhor é maravilhoso para com as nossas vidas e nos dá o exemplo, e nós não vimos isso e não colocamos isso em prática, irmãos. Precisamos sim aprender com o Senhor a vivermos as práticas apresentadas por Ele para nós. Estamos vendo aqui várias práticas, mas ainda existem muitas outras. Essa de usar de misericórdia é uma. Amém? Então, que o Senhor nos ensine e nos dê força para nós sermos também pessoas que venhamos colocar em prática aquilo que Ele nos deixa como exemplo. Amém, irmãos? Ficamos calados, às vezes, quando deveríamos falar. E, em muitas situações, falamos quando deveríamos calar. Precisamos aprender com a solitude a hora certa, porque solitude também tem a ver com falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. Amém? Às vezes, uma pessoa tem um problema com outra, vai falar para todo mundo, só não fala com a pessoa com quem teve problema. Vai querer resolver e inflamar e jogar todo mundo contra aquela pessoa, mas não foi bíblico, não foi até aquela pessoa, como a palavra do Senhor recomenda. Vai ao teu irmão e ganha o teu irmão, repreende-o em amor, vai até o irmão, ganha o teu irmão. Ah, mas e se ele não recebe? Leva 2 testemunhas e vai até o teu irmão e junto com as testemunhas agora ganha o teu irmão. E se não der certo, aí sim, agora vem e não diz para todo mundo, mas procura quem pode julgar as vossas causas, um indouto que tenha capacidade de ter juízo de valor, uma vez que tem uma mente cristã para julgar pessoas que estão com uma demanda, que são pessoas que também têm uma mente cristã, que cogitam de um só espírito. Então, tem como se resolver, tem como se tratar quando se torna bíblico e faz cada coisa no seu devido lugar, no seu devido momento. É ir a pessoa certa, falar a coisa certa, na forma certa e no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro e último, que não seja cometido sacrifícios de tolo. Mateus, capítulo 15, versículos de número 15 a 20. Vamos ver aqui o que diz o texto para nós. No livro de Mateus, capítulo número 15, versículo de número 15 a 20. Repetindo para os irmãos, que não seja cometido sacrifícios de tolo. Então diz assim o texto. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Amém, irmãos? Olha que muitas vezes as pessoas elas praticam certos sacrifícios de tolo. O texto aqui, quando o Senhor Jesus vai dizer que o que sai da boca procede do coração e contamina o homem, é mais um motivo para nós termos muito cuidado com o nosso falar. O que é que nós estamos falando? Do que é também que nós estamos cheios?
o que sai da boca traz de dentro, ou seja, externa, vai externar. Lembra que nós começamos na introdução às disciplinas espirituais falando que o ser humano, muitas vezes, acontece na vida dele como o próprio mar agitado, que um dia pega todo lodo e lama e lança fora. Então, se você não está pronto para ouvir, se não é tardio para falar e tardio para se irar, com muita facilidade você acaba externando, lançando fora coisas que vão ser coisas que não convêm, são coisas que destroem, que matam, são coisas que não ajudam na formação, no desenvolvimento, em estruturar ou até em fortalecer a vida do outro. E assim, consequentemente, você também não vai bem, porque isso produz uma vida amarga. Isso produz uma vida onde o prazer e a satisfação não é no bem-estar, no crescimento, no desenvolvimento do próximo e no amor ao próximo como a si mesmo. Pelo contrário, você pode até acabar deixando de amar até a si mesmo dessa forma. Então, o que sai da boca, traz de dentro e vai externar todas essas coisas. Coisas tais como nós vimos agora, que são os maus pensamentos, mortes. Existem N formas de produzirmos morte na vida das pessoas. Morte em várias áreas, em vários sentidos. Adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por outro lado, meus irmãos, temos que ter muito cuidado para não falarmos a coisa errada, a pessoa errada, na hora errada. Sabe um dos exemplos disso aqui? Acontece, eu conheci e vi vários casos ao longo da minha vida ministerial. Por exemplo, pais, ou uma mãe, ou um pai, ou os pais, que dentro de casa falam mal, são crentes, frequentam a igreja, mas falam mal da liderança da igreja. Por mais que venha ter razão, é uma tremenda falta de sabedoria. Sabe por quê? Porque vão desenvolver tudo no coração dos seus filhos, menos o desejo de querer congregar, se inclinar para o Senhor, para o seu reino, para a sua justiça, se voltar para as coisas do Senhor e crer no Senhor e querer ter prazer na comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Eu já conheci situações que a pessoa, inclusive sem razão, tinha essa prática de falar mal da liderança da igreja na frente dos filhos. Qual o resultado? Todos os filhos, ao chegarem à maior idade, abandonaram a casa de Deus. A casa de Deus que eu digo, a congregação dos justos, dos irmãos, daqueles que se inclinam para o Espírito de Deus e que lutam para permanecer na caminhada com o Senhor. Eu já presenciei não só um ou dois casos, mas muitas situações dentro desse contexto. Uma tremenda falta de sabedoria que faz com que vidas sejam mortas espiritualmente no falar. E no falar de quem? De quem tem autoridade dada por Deus para ensinar o caminho certo pela qual os filhos devam andar. Aí há essa inversão, muitas vezes por falta do domínio próprio em relação àquilo que se fala, em relação à ausência da prática da solitude, da necessidade de, em certos momentos, sair até da presença dos filhos, por mais que aconteça algo, por mais que tenha uma decepção, por mais que seja verdadeiro, porque muitas vezes isso acontece e nem é. Às vezes é erro da própria pessoa, às vezes é erro de interpretação, às vezes é lundum, às vezes é milindre, às vezes é tanta coisa, irmão, pode ser tantas coisas que acontecem às vezes na vida das pessoas e as pessoas com isso envenenam os próprios filhos.
Às vezes marido envenena a esposa envenena marido. Às vezes irmão envenena outro irmão. Enfim, irmão em Cristo que eu falo, até fora do seu lar. Você sai, vai lá e envenena o outro, que o outro perde o prazer de caminhar nos caminhos do Senhor, de caminhar na comunhão com os irmãos. Porque não tem como caminhar, ter uma relação vertical com Deus, sem uma relação horizontal. Então nós precisamos ter discernimento, sabedoria, saber colocar cada palavra no lugar certo. Eu sei que problemas existem, acontecem. Eu sei que falhas todos nós também temos, mas nada existe que não possa ser tratado e resolvido, ainda mais quando nós temos a mente de Cristo, estamos num só Espírito e andamos segundo uma palavra que nos orienta, que nos direciona como devem ser as nossas condutas nesta vida. Então, não nos falta nada para sermos bem-aventurados e vivermos bem e em comunhão uns com os outros e celebrarmos a presença do Senhor na vida de todos os nossos irmãos e sermos alegres com os que se alegram e chorarmos com os que choram, e assim sermos uma igreja saudável na presença do Senhor, que tenha uma vida saudável, porque quando acontece o oposto, tem pessoas que às vezes choram com a alegria do outro. O outro é bem-aventurado, tem uma conquista, é motivo do outro desenvolver o quê? Inveja, ódio, repulsa, indiferença, e alimenta ódio no seu coração. Está errado. É uma igreja, quando está assim, ela é doente. Então, o que deve acontecer? Outros chegarem a ter, a chorar com a alegria do outro e a pessoa, de repente, se alegrar com o choro, com o momento de perda, de choro, de tristeza, de angústia do outro. Tudo isso revela doença espiritual. E uma igreja saudável, ela tem que ser uma igreja, como eu pude contemplar, vi muitos irmãos agora, diante de uma irmã que estava enferma, e para a glória de Deus, ela já estava se sentindo bem, e eu louvo a Deus, porque eu vi muitos irmãos, muitas irmãs se mobilizando, orando, se consagrando, intercedendo pela vida da nossa irmã, e assim por outros também que estiveram enfermos. Mas eu louvo a Deus que isso não seja também só por esse momento, e clamo a Deus, não seja só por esse momento, mas que seja uma prática comum no seio da igreja do Senhor Jesus, que todos nós venhamos ter uma comunhão, não só querer ter comunhão com Deus, comunhão dissociada do outro, mas que venhamos ter comunhão como irmãos, entre irmãos, que sabemos o quanto isso agrada ao Senhor, ao ponto do Senhor até falar na sua palavra, no livro de Pedro vai falar, quando ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do nosso pecado em meio à comunhão. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que não podemos sempre tratar as coisas, inclusive com palavras duras. Às vezes são coisas, é um tremendo erro que a pessoa cometeu, mas precisamos corrigir em amor e saber que erro, pecado, transgressão é pecado, é transgressão e tem que ser tratado de frente, mas em amor. Deus ama, corrige a quem ama. Deus não menospreza, não despreza, mas Ele corrige a quem ama em amor. Amém? Você só é dono daquilo que não diz. Se tem algo que você diz, então quem ouviu já vai poder pegar aquilo e já vai reproduzir e usar. A frase que uma pessoa dizia, pai de um amigo meu, ele dizia: você só é dono daquilo que não diz. Existem coisas que você não pode falar. Vai ter momento que você não vai poder falar.
Vai ter coisa que vai ter que falar, mas vai ter que ser no tempo certo, para a pessoa certa. Amém? Qual é o fruto da solitude? A liberdade de deixar que nossa justificação fique inteiramente com Deus. Nós não precisamos estar toda hora nos justificando de A, de B, de coisa A, B, C, D. Não. Mas nós precisamos, em meio à solitude, existem coisas que nos acontecem que você poderia, na mesma hora, falar e falar no momento de ira, mas não é o momento ideal. É muito melhor se retirar, se for o caso, e ter um momento ali de uma solitude interior, de um silêncio interior, e de deixar Deus falar o teu coração, e de também falar ali no silêncio com Deus, e deixar Deus lhe justificar. Porque quando certas coisas acontecem na vida de uma pessoa, e ela não tem nem mesmo como comprovar, justificar, mas ela sabe que o Deus onisciente sabe daquilo que se passa na sua vida, e Ele é um justo fiel, juiz das nossas vidas, no tempo certo, na hora certa, Ele haverá de lhe justificar, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que as nossas palavras sejam poucas, mas digam muito. Que nos tornemos conhecidos como pessoas que, quando falam, sempre tem algo a dizer. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós, meus irmãos. Eu quero, nesse momento, lhe convidar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, medite nesse louvor, medite em tudo que foi falado hoje. E agora reflita na presença do Senhor. Fale com Deus, em silêncio, mas fale com Deus. Deixa Deus continuar falando por meio da letra também do louvor. Aleluia. A palavra de Deus diz: glória a Deus. Como a corça suspira pelas correntes das águas. Aleluia. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Sim, Deus. Minha alma tem sede Santo de Deus, é o do teu Deus nome, vivo. Pai. Quando eu irei, Aleluia. quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Glória a Quando as Deus. pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo: por que você está abatida, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu Glória a auxílio e Deus. Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Sim, sim. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus, e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Oh, aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso
esperança está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Glória a Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, yeah. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Aleluia. Tudo vai Glória a ficar Deus. bem. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser Oh, Pai maravilhoso. Aleluia. Senhor, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer, porque sabemos o quanto tu já tens se feito presente, Senhor. Pai, que tu venhas visitar cada um de nós nesse momento, todos que estão nos assistindo nessa hora, Senhor, todos que estão cultuando a Ti, ó Pai, nesse momento, que Tu venhas estar visitando e venha estar, Senhor, nos fortalecendo e produzindo em cada um de nós, cada vez mais, um prazer, uma satisfação em desenvolver uma prática como esta, Senhor, da solitude, de podermos, sim, Pai, sabermos o tempo certo para falar, estarmos sempre prontos para ouvir, sabermos o tempo certo de falar e assim ser tardio em se irar. Senhor, que nós venhamos, pelo contrário, Pai, antes de se irar, mas que nós venhamos, ó Pai, podermos sim aquietar nossa alma,
acalmar a nossa alma e termos esse domínio próprio que é fruto do Espírito, para estarmos, Senhor, sim, sendo fortalecidos na presença do Teu Espírito Santo. Senhor, ensina-nos, Deus, a nos relacionarmos cada vez melhor uns com os outros, a lidarmos uns com os outros dentro daquilo que é a Tua vontade, aquilo que Tu, Senhor, já tens demonstrado, tem dado exemplo maior na relação que Tu tens para com Israel, teve para com Israel, na relação que Tu tens para com o Teu povo, a igreja do Senhor Jesus, nos exemplos que o próprio Jesus Cristo aqui em vida manifestou para todos nós, que venhamos aprender a colocar em prática, Deus, os princípios, os valores, que vem, ó Pai, nos ensinamentos do Senhor Jesus para as nossas vidas e de tantos homens e mulheres, o qual, Senhor, são personagens bíblicos e que tem também uma grande história na história da igreja, Senhor, para que todos nós venhamos aprender de Ti e viver contigo na Tua presença e assim vivermos melhor uns para com os outros. Ah, Deus, que não venhamos menosprezar ou desprezar aquilo que é tão importante, que são esses momentos de silêncio interior, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua paz se fazendo presente, contemplar essa paz presente em nosso ser e assim manifestando a Tua glória e assim operando sobre as nossas vidas, trazendo paz interior, porque a solitude interior também produz essa paz interior e há uma libertação, porque em meio a tantos barulhos, a tantos movimentos, esses dias estamos em casa, esses dias estão sendo mais fáceis, mas virão dias também, e queira Deus, oxalá que venham dias em que voltemos a ter momentos de grandes celebrações, de comunhão, de estarmos em meio também à multidão, mas que não percamos, ó Pai, a consciência que hoje é produzida em nós, para termos momentos de solitude, para sabermos o tempo certo para cada coisa, as horas que precisaremos sair do meio da multidão, seja virtualmente ali na hora, mesmo estando fisicamente, mas espiritualmente sairmos da multidão, do barulho, do movimento e estarmos ligados a Ti e discernir tudo que se passa ao nosso redor, seja se afastando das multidões, indo para um lugar mais deserto e ficando ali momentos no silêncio interior contigo, não de isolamento, não de esvaziamento pleno como vimos na meditação, mas de podermos, ó Pai, na meditação oriental, mas de podermos sim estar ali para meditar também, refletir e assim, ó Deus, se preenchendo sempre do Teu ser, do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida e assim podermos usufruir daquilo que Tu tens de melhor para o Teu povo, que o Teu povo desfrute de tudo que há de bom, de tudo que Tu tens de melhor, que a paz do Senhor reine sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que a paz interior seja uma constante na vida do Teu povo, da Tua igreja, e que assim haja amor, haja comunhão, haja vida em abundância na presença do Senhor, no nome de Jesus, é o que Te pedimos, Pai. Nesse momento, Senhor, oramos, intercedemos por todos os enfermos, por todos os que estão nos hospitais, pelos nossos irmãos que mesmo em casa têm sido assolados por enfermidades. Em nome de Jesus, visita agora, Senhor, e assim nós repreendemos toda enfermidade no poder da autoridade do nome de Jesus, e que haja cura para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, aqueles que porventura estão enfrentando dificuldades, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades até mesmo de paz interior, em nome de Jesus, produz paz interior no coração, na mente dos Teus servos, Senhor, e assim
que a paz do Senhor reine em cada lar, em cada família, nesses dias onde todos estão reunidos, que não haja discórdia, que não haja contendas, que não haja nenhuma demanda entre os irmãos, entre os familiares, mas pelo contrário, que a tua paz prevaleça sobre suas vidas, que haja paz do Senhor na vida de todos os seus familiares. E assim, Deus, abençoa sim, ó Pai, todos aqueles que estão trabalhando na luta, Deus, sendo guerreiros, homens valentes, mulheres valentes que estão lutando contra toda essa pandemia, em nome de Jesus, seja aqui ou em qualquer outro local, outro país. Senhor, dá vitória, Deus, dá vitória ao teu povo, dá vitória às pessoas que estão nessa luta e nessa batalha, no nome de Jesus. Opera, Deus, poderosamente sobre essa nação. Temos visto bênção do Senhor, temos visto água chegando nos açudes, nos lugares que mais têm enfrentado dificuldade ao longo de 8 anos. E hoje nós podemos contemplar nesses últimos dias, quando a igreja está ali orando, estamos contemplando, Deus, o que Tu estás fazendo, onde não só a hidrelétrica ali de Paulo Afonso já está ali para verter água, coisa que não acontecia há tanto tempo, mas também temos aqui o nosso açude Castanhão, que é tão importante, vital para o nosso povo. Senhor, no nome de Jesus, abençoa para que continue assim, nessa proporção, e assim tenhamos água, e assim água também podemos dizer que é vida, e isso temos por muitos anos reservado, guardados, dados pelo Senhor, aleluia, porque já temos visto que o volume atual já é um volume muito superior, 3 vezes mais do que o que tínhamos nesse mesmo período no ano passado, e isso é bênção do Senhor. E vimos tantos outros açudes sangrando ou prestes a sangrar para a glória de Deus. Isso é bênção do Senhor também. Ah, Deus, que haja cura, que haja fartura nos sertões, água, alimento, e que a bênção do Senhor venha sobre o nosso estado, venha sobre a nossa nação e venha sobre o mundo, porque sabemos, Deus, que a humanidade tem andado dando as costas ao Senhor. O Criador tem sido menosprezado, onde a criatura tem procurado outros deuses para suas vidas, mas eu creio no nome de Jesus que o Senhor está operando em todos os sentidos, nas doenças físicas, mas também nas doenças espirituais, e eu creio que muitas vidas vão se render ao Senhor, e assim diz a Tua palavra, todos se dobrarão diante de Ti, Senhor, e todos dobrarão seus joelhos e confessarão com as suas línguas que Jesus é o Senhor, aleluias, em nome de Jesus, abençoa todos os lares, e nós desde já Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Meus irmãos, amanhã nós vamos ter, amanhã não, quinta-feira, dia 2, nós vamos ter a disciplina da submissão. É um assunto importantíssimo, que inclusive tem muito a ver com o contexto que estamos vivendo, porque fala sobre submissão a autoridades, e nós estamos vivendo um momento delicado e precisamos refletir na palavra do Senhor. Ela vai mostrar também pontos de libertação quando você entende o que é submissão e a importância da submissão. Mas não é uma questão de totalitarismo, não é uma questão de abuso de autoridade, é uma submissão bíblica e saudável para a glória do Senhor. Então, precisamos aqui participarmos na quinta-feira para pegarmos essa sequência de estudos das disciplinas espirituais. Que Deus esteja abençoando a cada um e lhe dê condição de estar bem para a glória do Senhor, para estarmos novamente juntos. Quero agradecer a participação de todos que estão aí compartilhando, todos que estão dando um like, todos que estão também aí curtindo, enfim,
todos vocês que têm cultuado junto a nós, perante o Senhor, temos cultuado a Deus. Então, é uma satisfação, é uma alegria podermos estar compartilhando esses momentos que, porventura, poderiam estar sendo muito mais difíceis, mas eu creio que tem sido momentos bons para nós e que tudo isso repercutirá em muitos frutos para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão próximos a nós. Amém? Que todos possam levantar suas mãos aos céus, que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor Jesus, e que a igreja que se encontra nos lares hoje e nos assistem possam declarar com alegria: amém! Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor reine sobre as vossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua